bom? Interessante que vocês façam dessa forma, que é para não gerar nenhuma dúvida. Então, vamos nós. Geração, transmissão e distribuição de energia, GTDE. Estamos com o módulo de número 12. E o assunto hoje que nós iremos abordar vai ser demanda e fator de demanda. Em conformidade com as normas técnicas, sempre todo método de cálculo que a gente vai fazer relacionado a instalações elétricas, seja elas residenciais ou seja elas industriais, voltado para subestação ou voltado para linha de transmissão, para tudo, para todo esse ciclo de trabalho que a gente vai fazer, esse ciclo de cálculo, a gente trabalha sempre aliado com as normas técnicas, tá bom? Para instalações elétricas, para quem já fez instalações elétricas, sabe que existe a primeira norma da Enel, que antigamente era NT 001, norma técnica 001, que foi substituído pela especificação técnica 124, de 2019. Tá? Não mudou muita coisa com relação a NT 001 e a ET 124, não. Algumas modificações foram feitas. Então, assim, para tudo que você for fazer, você vai ter que trabalhar sempre aliado à especificação técnica da concessionária local, ou se o trabalho passar do seu estado, né, e for passar por um âmbito diferente, a gente tem que utilizar das normas regulamentadoras da ABNT. Sempre dessa forma. Por exemplo, instalações elétricas, eu trabalho com 5410. Se eu vou trabalhar com padrão de tomadas, 14136. Se eu vou trabalhar com simbologia, 5444. Se eu vou trabalhar com luminotécnica, 8995-1. Então, são as normas específicas para o determinado tipo de serviço que você vai exercer, tá bom? Em conformidade com as normas técnicas, define-se demanda de uma instalação como sendo a carga dos terminais receptores tomada em valor médio num determinado intervalo de tempo. O modo de cobrança para o meio residencial é dado pelo consumo. E o consumo ele é feito através do produto da potência e do tempo. Né? Então, a potência que for utilizada durante aquele mês, vezes o tempo de exposição, vai indicar a energia. Já no caso das indústrias, a indústria se cobra tanto pelo consumo, quanto se cobra pela demanda. Tá certo? Hoje é terça-feira, quinta-feira, nós iremos falar justamente sobre isso. Essa parte de modelos tarifários, essas coisas, cálculo de demanda. Eu vou pegar uma conta de luz, a gente vai, né, esmiuçar a conta de luz por completo para verificar as taxas que são incluídas, né, desde a parte da geração, transmissão, bandeiras tarifárias. Então, eu devo abordar um pouco sobre essa questão de demanda. Então, as indústrias que trabalham mediante o grupo A trabalham em cima de consumo e em cima de demanda, certo? Opa, passa direto. Nessa definição, entende-se por carga a aplicação que está sendo medida em termos de potência aparente ativa ou reativa, ou ainda em termos do valor eficaz da intensidade da corrente conforme a conveniência. Então, a carga desse circuito vai ser justamente, né, a aplicação das potências. Quando vai se contratar um valor de demanda, um exemplo, eu posso contratar um valor de demanda? Posso. Eu que trabalho na indústria, eu vou contratar um valor de demanda X e esse valor vai ser único, de demanda. Demanda contratada, eu vou fazer explicação e vocês vão entender como é que funciona esse critério de regime de demanda. A demanda contratada é a demanda de potência medida, potência ativa, a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária no ponto de entrega. Então, um exemplo. Eu que tenho uma indústria têxtil, eu fiz um contrato de uma demanda de 500 kW. Pronto. Eu fiz esse contrato e a concessionária tem que disponibilizar no ponto de entrega essa potência de 500 kW. Conforme valor e período de vigência fixado no contrato de fornecimento. Então, é realizado um contrato, é diferente, por exemplo, você vai fazer uma casa, vai construir, a Enel vai instalar um medidor, você vai receber aquele papelzinho todo mês. Vai o cara, verifica o valor da leitura, faz a diferença dos dois valores, destaca o papel de entrega. No caso da demanda, é diferente, porque
o representante executivo da Enel vai até você, ou você vai até a Enel, assim, vai ter um elo de comunicação entre você, cliente, e a concessionária. A conta de luz vai ser diferente, porque vai ter um valor do diretor executivo, né? O cara que vai ser o responsável. Quer dizer que se houver qualquer problema, independente do horário, você pode ligar para ele e ele vai ser o responsável por tentar solucionar o problema, deslocar uma equipe técnica da Enel para fazer esse serviço e assim por diante, tá? Então, você vai fazer um contrato de fornecimento, tá bom? E para esse contrato de fornecimento vai ter que ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expresso em quilowatt. Olha que coisa interessante aqui. Então, assim, se você utilizou ou se você não utilizou os 500 kW, você vai pagar os 500 kW. Isso, pessoal, estou colocando os 500 kW como exemplo, tá bom? Mas pode ser qualquer outro valor de potência, qualquer outro valor de demanda contratada. Foi só um valor que eu estipulei aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia. Então, assim, digamos que você resolve contratar 500 kW e, de repente, durante o mês, a potência que você utilizou, a demanda, foi 300. Quanto é que você vai pagar no final? 500 kW. Ah, mas eu acabei utilizando no momento 700 kW. Quanto é que você vai pagar? Mais do que os 500 kW. Entendeu? Então, assim, é por essas e outras que a pessoa que vai contratar um valor de demanda para uma determinada indústria, fábrica, empresa, etc., tem que realmente saber o valor correto a ser contratado. Ele vai fazer o levantamento dos maquinários da empresa, vai fazer todos esses levantamentos e a partir desses levantamentos é que vai chegar à conclusão qual é o valor ideal para esse esquema de contrato. Então, se você contrata um valor muito absurdo de potência e você acaba utilizando bem menos, você acaba pagando os mesmos 500 ou o mesmo valor do valor de potência que você contratou. Então, realmente, a pessoa tem que saber o que está fazendo para não acabar dando dinheiro assim de graça assim, para a concessionária. Bom, como é que é feita essa medição? Como é que vai saber que realizou que essa medição passou desses 500 ou se foi menor do que isso, tal? O intervalo de demanda vai ser o período no qual o valor é tomado médio. Então, existe um gráfico que vai fazer acompanhamento, existe um programa de computador, um aplicativo que vai fazer todo o acompanhamento dessa demanda com intervalos de demanda, tá? Fazendo-se o intervalo de demanda tender a zero, pode-se definir a demanda instantânea. Eu vou fazer explicação sobre esses intervalos de demanda, tá bom? Para cada aplicação, pode-se levantar num determinado período, por exemplo, o dia, a curva de demanda instantânea em função do tempo, obtendo-se a curva instantânea de demanda do período. Então, vai ser realizada uma média, de acordo com o período que for utilizado, e verificar se o valor dessa demanda ela ultrapassou o valor que você contratou ou não. Evidentemente, nessa curva ocorrerão flutuações muito grandes na demanda. Portanto, prática corrente, tomar-se a curva de demanda do período considerando o intervalo de demanda, que geralmente vai ser de 10 ou de 15 minutos. Então, por exemplo, vai se estipular um tempo, vai se realizar uma média durante o intervalo, vamos colocar aqui 10 minutos, um exemplo. E acerca desses 10 minutos vai fazer uma média para ver se o valor que você contratou está satisfazendo, tá? Satisfatoriamente. Às vezes, o que pode acontecer? Pode acontecer de você utilizar em um determinado período, houve um pico de produção na fábrica, aconteceu de colocar maquinário demais para funcionar, a demanda aumentou, chegou a um valor que ultrapassou o valor da demanda contratada. O que é que acontece? A concessionária continua disponibilizando, só que vai verificar que passou do valor contratado. Então, a empresa, no caso a fábrica, o cliente, ele vai pagar um valor diferenciado. Então, ele vai pagar o valor contratado, mas o outro valor diferenciado. Então, assim, é por isso que quando se for realizar um trabalho de contrato, junto com a concessionária, tem que realmente saber o que está fazendo. Até o presente momento, alguma dúvida? Posso prosseguir? Posso prosseguir, pessoal? Pode, pode.
Pode, professor. Beleza. Sim, professor. É porque eu levei um susto, eu pensei que o pessoal tinha ido embora. Acaba tão com sono. Não é nada dessa, cara. Você tá dormindo ainda, professor. Eu cheguei agora da caminhada, meu irmão. Pode dar cedo, tá as canelas para mexer. Vamos lá. Demanda máxima. Em conformidade com as normas técnicas da concessionária, tá bom? Define-se a demanda máxima de instalação ou sistema a maior de todas as demandas que ocorreram no período especificado de tempo. Então, nós vamos fazer um exemplo aqui, baseado em uma situação, tá? que ocorreu na empresa, de picos de utilização, né, de consumo. Foi colocado um sistema de maquinário, o sistema de produção aumentou, depois reduziu. A gente vai fazer esse movimento para a gente ter uma ideia como é que é realizado esse cálculo. Bom, um exemplo que nós podemos jogar aqui muito simples vai ser uma questão igual como está aí nessa tela apresentada para vocês. A questão diz o seguinte: um consumidor industrial, então vamos levar em consideração que é um cara lá numa indústria, tá? Um consumidor industrial tem uma carga que apresenta uma demanda instantânea de 20 kW. Olha aqui, 20 kW. Essa potência ela vai se manter constante durante 2 minutos, ao fim dos quais passa bruscamente para 30. Então, por exemplo, a fábrica começou a funcionar. Então, tem uma demanda aqui instantânea de 20 kW. Beleza. Fica 2 minutos com essa potência. Depois de 2 minutos, passou para 30. Mantém-se constante durante 2 minutos e assim continua aumentando, olha, de 10 em 10 kW até chegar a 70 kW. Que se mantém constante durante 2 minutos, ao fim dos quais cai de novo para quanto? Para 20. E repete o ciclo de novo. Então, repetindo do mesmo jeito. Começa com 20 kW, passa 2 minutos, depois de 2 minutos passa para 30 kW, depois de 2 minutos passa para 40, 2 minutos passa para 50, depois para 60, depois para 70 e depois de 2 minutos cai de novo para 20. E assim vai repetindo o ciclo de novo, tá bom? Determine a demanda dessa carga com intervalos de demanda de 10 minutos, de 14 minutos e 30 minutos. Então, por exemplo, eu vou fazer o cálculo da demanda para 10 minutos, quanto é que está dando, se realmente está dentro do valor que eu contratei. Eu não falei aqui o valor contratado, mas só para a gente ter uma ideia. Para 14 minutos, nós iremos fazer também, e para 30 minutos. Admitindo-se que o instante inicial seja correspondente ao princípio dos 2 minutos com 20 kW. Tá? A questão, apesar de ser muito grande, não é difícil, pessoal. É simplesmente a questão de você interpretar. Eu vou colocar aqui o gráfico para a gente analisar. Tá? Eu vou mostrar o gráfico e vou falar justamente essa questão aqui. Bom, eu tenho aqui, tá, um gráfico de demanda dado em kilowatts, representado por essa linha vertical, e na linha horizontal eu tenho tempo dado em minutos. Então eu tenho aqui, olha, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, assim por diante. Entre 10 e 20 eu tenho, olha, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Só de ligar que tem áudio ligado aqui, pessoal, só um instante. Acho que tirado. Do mesmo jeito, ó, depois de 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 e assim por diante, tá? É contado aqui de 2 em 2 minutos, porque a questão diz que a contagem lá é de 2 em 2 minutos para aumentar o valor da potência. Então, eu tenho aqui, olha, 50 quilowatts de demanda. Abaixo de 50 eu tenho 40, abaixo eu tenho 30 e abaixo eu tenho 20. Certo? Professor, por que o senhor não colocou 10? Porque a questão anterior explicou o seguinte. Tem uma carga que apresenta uma demanda instantânea de 20 kW, tá? E a questão diz o seguinte, 20 kW que mantém constante durante 2 minutos, dos quais o seu valor eleva para 30, que depois vai passando de 2 minutos, depois eleva para 40, e assim de 2 em 2 minutos vai aumentando o valor até quanto? Olha, 60, 70. Chegou a esse ponto de 70 kW. Ao fim das quais funciona constante durante 2 minutos, depois cai abruptamente para quanto? Para 20, novamente. E assim repete o ciclo, certo? Então,
está repetindo o ciclo direto. Começa com 20 kW, passa 2 minutos, aumenta para 30, passa 2 minutos, aumenta para 40, passa 2 minutos, aumenta para 50, passa 2 minutos, aumenta para 60, mais 2 minutos, 70, depois de 2 minutos cai para 20 de novo e assim vai repetindo o ciclo, certo? Essa parte, até essa parte aqui vocês entenderam a representação do que eu estou falando? Sim. É necessário que vocês entendam, por gentileza, porque como vai ser uma das questões do questionário, eu me preocupo, tanto com relação ao questionário quanto com relação à avaliação. Então, é importante que vocês realmente entendam o que eu estou querendo dizer. Então, olha aqui, o consumidor vai ter uma carga de 20 kW, então lá começa com 20, veja que começa com 20 aqui, mantém constante durante 2 minutos, então, olha, dessa linha para essa são 2 minutos. Então, olha, daqui para cá são 2 minutos. Mantém constante durante 2 minutos, ao fim dos quais passa para 30. Então, estava 20 aqui, olha, passou 2 minutos, subiu para 30. Depois, passa 2 minutos, subiu para 40. E assim vai fazendo até chegar a 70. Quando chegar a 70, vai manter constante 2 minutos, depois vai cair para 20 kW e vai repetir o ciclo. Nós iremos fazer a demanda da carga com intervalo de demanda de 10, de 14 e de 30, tá? Vamos começar fazendo de 10. Só que, primeiramente, como é que a gente vai fazer o critério? Seguinte. Para que eu utilize o cálculo da demanda, eu vou ter que calcular a energia, tá? Do ponto dividido pelo tempo. Então, vai ser a energia do valor de X minutos dividido por esses X minutos. Por exemplo, energia de 10 minutos, eu vou ter que dividir para 10 minutos. Energia de 14 minutos, demanda de 10 minutos. 10 minutos, 14, né? 30 minutos, energia de 30 minutos aqui embaixo. Então, vai ser correspondente ao tempo. Tá bom? Para isso, será necessário efetuar o cálculo de energia nos primeiros 10 minutos, que, de acordo com o gráfico, irá variar em função da variação cíclica da demanda instantânea. Como é que nós vamos fazer? Seguinte, olha, vamos analisar aqui o gráfico. A questão disse o seguinte, começa com 20 kW, diz que passa 2 minutos, aí depois sobe para 30, passa 2 minutos, sobe para 40, tá bom? Como o que eu estou querendo é para 10 minutos, veja que aqui é o tempo. Na questão, pediu a demanda para intervalo de demanda de 10 minutos. Então, vamos verificar 10 minutos. Eu vou ter que fazer a contagem até chegar a esse ponto aqui, tá? Esse ponto onde eu estou colocando a seta aqui. Sendo assim, olha, para não ficar muito trabalhoso, eu tenho que colocar 20 vezes 2 mais 20 vezes 3, 20 vezes 2 mais 30 vezes 2 mais 40 vezes 2 mais 50 vezes 2 mais 60 vezes 2 é muito cansativo. Então, eu encontrei uma maneira mais rápida e mais simples a gente fazer. Como o tempo vai ser de 2 em 2 minutos, eu vou pegar a soma, tá? A soma dessas demandas aqui e vou multiplicar por 2. Começando aqui por 20, olha, eu tenho 20, depois eu tenho 30, depois eu tenho 40, depois eu tenho 50. Se eu parasse em 50, eu estava com quantos minutos, hein? Hein, pessoal? Estava com quantos minutos se eu parasse aqui em 50? Se aqui é de 2 em 2, se fosse 2 em 2, aqui 8 minutos, né? 8 minutos, né? 8 minutos. Se eu parasse aqui em 50, seria 8 minutos. Ah, se eu parasse em 40, seria quanto? 6 minutos. Se eu parasse aqui em 30, seria 4 minutos, porque começa aqui com 2 minutos. 2, 4, 6, 8, 10... Cada degrau seria 2 minutos. O intervalo de uma lista, ó, dessa lista para outra aqui são 2 minutos. Cada 2 minutos. Perfeito. São 2 minutos a contagem. Então, eu estou vendo aqui 10 minutos. Bom, como é que eu vou fazer esse critério? Da seguinte forma. Deixa eu só tirar o áudio aqui. Da seguinte forma. Então, eu começo aqui, olha, com 20, porque está iniciando com 20. Somo com 30, somo com 40, com 50, com 60. Parei com 60, porque 60 é exatamente o lugar onde bate no 10. Porque vai ser o cálculo de 10 minutos que eu quero. Então, eu vou realizar a soma, tá? A soma dessas demandas e vou multiplicar pelo tempo de 2 minutos, porque vão ser de 2 em 2 minutos. Entendido? Então, eu vou somar 20 mais 30, que dá 50, mais 40, que dá 90, 90 mais 50 dá 140, 140 com 60. Então,
Sendo assim, eu somo esses valores, vou ter como resultado final 200 e multiplico por 2. Somente isso, pessoal. Esse cálculo, eu vou precisar desse resultado para fazer o cálculo da demanda. O cálculo que eu estou fazendo é da energia ainda. Então, multiplicando 200 por 2, eu tenho como resultado 400 quilowatts minutos. Então, é kilowatt versus minutos. Tá certo? Esse cálculo de energia é o cálculo baseado na energia para 10 minutos. Então, é por isso que eu parei justamente na parte aqui dos 60. Tá certo? Por gentileza, eu peço que vocês copiem essa parte para a gente adotar o procedimento e vocês aprenderem como é que realiza os demais, que ainda falta fazer o de 14 e falta fazer o de 30. É o mesmo sistema, tá bom? Então, por gentileza, 2 minutinhos só para vocês copiarem, a gente já vai partir para a próxima etapa, que seria o cálculo em si da demanda de 10 minutos. Tem que desenhar o gráfico, pessoal, é? Não, Deus me defenda. A gente não termina a aula hoje. Só, É só o cálculo. só o cálculo aí. Ah, já foi Nem a questão eu estou querendo que vocês copiem, que é justamente para a gente ganhar tempo. É só realmente o método de cálculo, porque Uhum. no questionário e na nossa avaliação final, eu vou fazer o mesmo texto, eu só vou mudar os valores. Uhum. Estou tentando Sei. fazer de uma forma que todos consigam entender de maneira mais rápida. Então, só vocês fazerem o cálculo, já vai ter mais ou menos a dimensão, como é que vai proceder a resolução, né, da questão. Tem mais alguém copiando? Já terminou já. Não, professor, continue a rocha aí. O cálculo tá bom. É. Tu já fez o cálculo? Já copiou aqui essa parte? Acho que não tem ninguém mais não, professor. Ninguém falou nada. Então pronto. Então vamos lá prosseguir. Eu fiz o cálculo da energia de 10 minutos. Show. Próximo procedimento. Uma vez que eu encontrei o valor dessa energia, eu vou pegar esse valor que eu encontrei, olha, anteriormente, 400 kWh, e vou dividir pelo tempo referente. Como eu vou fazer a demanda de 10 minutos, eu vou pegar o valor dessa energia, 400 kWh, e vou dividir por 10 minutos. Na matemática, eu posso cortar minuto com minuto, vai ficar somente quilowatt. Realizando a divisão de 400 por 10, eu vou ter o valor de demanda de 40 kW. Então, esse é o valor de demanda utilizado, tá bom? Em 10 minutos. Então,
foi realizado, tem lá o computador, tem o aplicativo, então a gente está verificando quanto é que está sendo a média de demanda de carga. Durante esse intervalo de 10 minutos, observou-se um valor de 40 kW. Agora nós iremos fazer para 14 e para 30, tá bom? O procedimento, como é que vai ser feito, professor? É a mesma coisa, o mesmo critério, a mesma sequência. Não tem o que fazer, é a mesma coisa, tá bom? Peço para que vocês copiem. Falta 2 minutos e alguma coisa. A gente vai já voltar para outra conexão. A gente conclui, tá bom? O cálculo aí para 14 minutos e para 30 minutos também. Pronto, posso mudar? Pode, arrocha. Então vamos lá. Demanda de 10 minutos, já está feita. Beleza. Observe-se que ao longo do tempo, a demanda com intervalo de demanda de 10 minutos irá variar em função da variação da demanda instantânea, lógico. Ele começou com 20. Oi, pode dizer. Por exemplo, o senhor fez a primeira, né? Contou em 2 minutos, aí juntou tudo, somou. Se eu for fazer de 20, tem que ser o mesmo jeito? Fazer de quanto? A de 20 agora, no caso. A de 20, eu tenho uma estratégia que se torna até mais rápido. Eu vou dar um exemplo. Se você fosse fazer o de 20, você não fez até 10, pronto, você tem até 10, acabou. Então você separa esse valor. Você só vai fazer daqui até 20. Quando você vai encontrar esse resultado, você soma com esse de 10, para não ter que começar de novo. 20, mais 30, mais 40, é mais trabalhoso. Entendeu? Então, assim, como você sabe que até 10 o valor é de 400 kW, aqui, ó, 400 kW até 10, então pronto, você pode prosseguir daqui até 20. Já imaginou se eu fosse pedir 40 e você tem que fazer tudo do zero? A quantidade de números que você ia colocar no papel? Então, é por isso que quando a gente pega esse valor, a gente deixa guardado, faz-se essa quantidade aqui, depois com essa quantidade eu somo com esse resultado até 10, que é de 400. Então, eu acho que fica até mais simples e mais rápido, tá bom? Meus amigos, quando a conexão voltar, a gente conclui esses 2 cálculos aqui, que eu acredito que seja 14 minutos e 30 minutos. Conforme eu tinha dito para vocês, como eu fiz até 10, então não vou precisar fazer tudo de novo. Eu acho que é até mais interessante a gente segurar esse valor e começar daqui até o valor que você deseja. Bom, para 14 minutos, como é que você vai fazer? Olha, preste atenção, como se a gente fizesse dessa forma, seria mais cansativo. Para 14 minutos, eu vou ter que, obviamente, começar de 20, né? Então, eu tenho aqui 20 mais 30, mais 40, mais 50, mais 60, mais 70, mais 20. Parou em 20 por quê? Porque, olha, 12, 14. Então, parei justamente aqui. Para 12, deixa eu ver aqui, 12, 14 minutos. Então, contando de 20, utilizando esse degrau, até esse ponto, eu tenho 14. 14 minutos. Uma vez que você realiza a soma e multiplica por 2, você vai ter o valor da energia igual a 14 minutos. Eu peço para que vocês, por gentileza, façam essa parte e me diga qual é o valor dessa energia. Professor, diga lá. Eu não poderia fazer só 70 mais 20 vezes 2 e somar com o resultado anterior, não? Poderia. É por isso que eu estou lhe dizendo que eu estou mostrando dessa forma que se torna mais demorado. Eu acredito que na de 30 eu fiz diferente. Mas eu fiz propositalmente dessa forma para vocês verem que se a gente fosse fazer do ponto zero até o ponto que você se destinava, uma vez que você já fez essa parte aqui, você pode somar esse valor que já está pronto com o que você acabou de fazer. A energia de 10 minutos que nós fizemos deu 400 kWh. Vamos ver quanto é que vai dar essa energia para 14 minutos. Se vai ter algum acréscimo, se vai ter alguma alteração. O professor vai ter essa questão na prova? Com certeza, há pedidos. Aí vai estar o gráfico lá para a gente tem que montar o gráfico. Não, o gráfico vai estar pronto. Ah, pessoal. E aí, pessoal, deu quanto essa energia?
Você vai realizar essa soma e multiplicar por 2. Estou aguardando o resultado de vocês. 580. Oi? 580. 580. Vamos ver aqui. 290, é isso? A soma desses valores multiplicado por 2 com o valor 580 kW, porque aqui a demanda está em kW, minuto. Certo. Beleza. Uma vez que eu fiz, qual é o procedimento, professor? A mesma coisa. Você vai pegar esses 580 e vai dividir por 14. Quanto é que vai dar o valor de 580 dividido por 14? Bom, deve dar um valor, em média, na casa dos 40, acredito eu. Vejam aí quanto é que vai dar o resultado. 41. 41. 41,42. Veja que foi uma média, né? Olha, está mais ou menos nesse parâmetro, de 40, 41. Então, o resultado, se a constante de carga for mais ou menos nessa média, tem que dar mais ou menos nessa casa dos 40. Isso para esse exemplo. Estou dizendo que todo o cálculo de demanda vai ser 40 kW. Isso de acordo com o gráfico que eu apresentei para vocês. Então, nesse caso, 580 kW dividido por 14. Certo? Vamos nós. No caso, para 30 minutos. Vamos lá, para 30 minutos. Preste atenção. Para 30 minutos, eu fiz da seguinte forma. Vamos ver se eu fiz correto também, porque o negócio de copiar e colar uma imagem com a outra acaba dando erro. Bom, até 10 minutos tinha dado quanto? Vocês recordam? 400. Não, mas 400 isso multiplicado por 2, né? 200. 200. Tinha dado 200, que o resultado deu 400, né? Vamos ver aqui se o resultado está correto. Bom, 20 mais 30 mais 40, vou fazer aqui na calculadora, só para acompanhar. 20 mais 30 mais 40 mais 50 mais 60 mais 70. Até 70 você tem 12 aqui. Até 70 você tem 12. Então, olha, o cálculo que eu fiz foi baseado até 70. Por isso que o resultado deu 270. Então, olha, 20 mais 30 mais 40 mais 50 mais 60 mais 70. Essa escadinha completa, chegando aqui, né, aqui no finalzinho, no caso para 12, é 270. O valor que eu quero é 30. Então, até esse ponto eu tenho 270. Então, se eu for até esse ponto, como é a mesma coisa, vai ser também mais 270. Vocês estão entendendo? Sim. Professor. Então, pronto. Ó, daqui para cá, realizada a soma, eu tenho 270. Então, daqui para cá, mais 270. Que é a soma de 20, mais 30, 40, 50, 60 e 70. Aí, quando chegou, agora eu somei com mais 20. Depois, eu somei com mais 30. Depois, eu somei com 40. Pronto. Fechei justamente aqui com 30. Se eu fosse fazer de novo, porque não tem condições. Se eu tenho um ciclo repetitivo, para vou ter que fazer 20 mais 30 mais 40, 50, 60, 70, 20, 30, 40, 50, então dá muito trabalho. Se eu já sei que daqui para cá vai dar 270, então eu somo com mais 270 e agora, como está próximo, eu coloco as numerações. 20, né? Mais 30 mais 40 vezes 2. Veja quanto é que vai dar, por gentileza, o valor dessa energia. Que 630 multiplicado por 2, eu tenho como resultado 1.260 kW-minuto. Por gentileza, copie. Pronto, agora o que eu vou fazer? Esse valor de 1.260 agora vai ser dividido por 30 minutos, porque é de acordo com o tempo. Se você dividir esse valor por 30 minutos, vocês irão encontrar essa média na casa dos 40 kW. Tá? Então, veja que independente do valor do tempo que eu vou realizar esse procedimento, independente desse valor, só tirar, tem áudio ligado aqui. Independente do valor, eu vou ter todas as demandas justamente nessa casa aqui dos 40 kW. Então, vou dar um exemplo. Digamos que o camarada lá contratou 30 kW.
Então, o que ele está fazendo? Ele está pagando 10 ou até um pouco mais do que 10 kW a concessionária de graça, porque ele não está utilizando. Ou então, um exemplo, digamos que ele utiliza 50 kW. Veja que a média do histórico dessas demandas está na casa dos 40 kW. Então, um deu 40, né? 40 kW, outro deu 41 alguma coisa, e esse aqui agora deu 42. Então, o valor médio é justamente nesse valor. Se ele utiliza os 50, vou dar um exemplo, se ele utiliza os 50 e contratou 40, então ele está pagando. Então, assim, quando a gente vai contratar um valor de demanda para a concessionária, a pessoa que vai fazer esse contrato tem que realmente saber qual é o regime de carga dentro daquela fábrica, para não acontecer de nem contratar um valor muito grande, nem contratar um valor muito pequeno. Tá bom? Posso mudar o slide? Pode, ninguém falou nada. Pode. Então vamos lá. Vamos falar de fator de demanda. Bom, segundo a resolução normativa 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, tá, de 2010, o fator de demanda vai ser a divisão ou a razão entre a demanda máxima, no intervalo de tempo, e a potência instalada na unidade consumidora. Então, é mais ou menos isso que nós falamos aqui, tá bom? Assim como o fator de demanda, o que se procura conhecer é quanto dos aparelhos existentes, seja o cliente comercial, ou residencial ou industrial, é usado simultaneamente. Esse fator é obtido pela razão entre a demanda máxima do cliente e o seu potencial de uso. Nós iremos fazer uma aplicação de fator de demanda utilizado para uma linha de alimentadores. Então, eu vou colocar como exemplo aqui um conjunto de transformadores, certo? Esse conjunto de transformadores vai ter um valor de potência. Qual a potência daquele transformador? O valor tal, 150 kVA, certo? Qual é a potência, a demanda de potência daquele local? Vai ser um valor também de potência aparente, sei lá. E eu vou ter um valor de fator de potência para esse alimentador, que vai alimentar uma quantidade de residências, digamos assim. Bom, tem como eu realizar esse cálculo desse fator de demanda? Eu posso fazer tanto de maneira individual, quanto eu posso fazer do conjunto como um todo. E a minha ideia é justamente fazer esse procedimento do cálculo do fator de demanda como um todo, tá bom? Do conjunto completo. Bom, o fator de demanda de um sistema, ou de parte de um sistema, ou de uma carga no intervalo de tempo, é a relação entre a demanda máxima, nesse intervalo de tempo, e a carga nominal instalada do elemento considerado. A fórmula que nós iremos utilizar, basicamente, vai ser essa aqui. Tá? É aquela mesma fórmula que vocês viram, de demanda máxima, né, dividido pela potência instalada. Vou até voltar para mostrar para vocês. Pronto. Essa fórmula acaba sendo essa aqui. Porque o fator de demanda vai ser a demanda máxima, dividido pelo somatório das potências nominais. Nesse caso, se a gente for fazer do conjunto de cargas, eu vou ter que pegar essa demanda máxima que eu achei e vou ter que realizar essa divisão pela soma das potências dos transformadores existentes nesse conjunto de cargas, tá bom? Então, a demanda máxima do conjunto das N cargas no intervalo de tempo considerado é o Dmax, e o Dnon, que é o de demanda nominal, é a potência nominal da carga. Certo? Sendo assim, nós temos esse exemplo aqui que vai ser igual ao exemplo que vocês irão fazer na avaliação. Eu queria que para essa questão vocês copiassem, por gentileza. Eu tenho o seguinte, eu tenho aqui 3 transformadores, tá? Tenho 3 transformadores aqui, então a questão diz o seguinte. Considere o trecho do alimentador primário, abaixo com 3 transformadores. Então, eu tenho tipo 3 transformadores desse modelo aqui. E suas respectivas demandas máximas mensais. Isso nós estamos fazendo no cálculo mensal, tá bom? Calcule o fator de demanda do conjunto de cargas. Como é que vai proceder? Eu tenho o primeiro transformador, primeiro trafo 1. A potência desse primeiro transformador é de 150 kVA. Eu tenho o transformador 2, trafo 2, com a potência de 75 kVA. E eu tenho o trafo 3 com a potência de 300 kVA. Para o transformador 1, eu tenho a potência, esse S é de potência aparente. Potência aparente 1 vai ser de 160 kVA, ou seja,
a utilização dessas potências ultrapassou o valor dessa potência do transformador e o fator de potência 0,85, certo? Para o transformador 2, durante esse mês, a carga que foi utilizada foi de 60 kVA. Então, de certa forma, está satisfatório porque está abaixo do valor do transformador. Entenda que, às vezes, o que acontece com relação a um excesso de carga, acho que a tensão aqui na minha residência está muito baixa. O que acontece? Como eu tenho um transformador como esse, que eu vou ter um neutro comum para todo mundo, mas eu vou ter uma fase que vai ser dividida, né, entre determinadas residências, se eu tenho 3 fases. Então, digamos, eu recebo a primeira fase, só que tem outras residências que recebem essa primeira fase. Tem outras residências que recebem a segunda, e tem outras residências que recebem a terceira fase. Eles fazem isso de uma maneira que mantenha o ciclo de operação balanceado, tá bom? Então, o que acontece? Se a tensão na sua casa se encontra com valor baixo, é porque, com certeza, tem alguém utilizando uma potência a mais, tá? E vai fazer, logicamente, com que aquela outra pessoa que corresponde à mesma fase fique com a tensão menor. Então, a gente chama isso de subtensão. Já para o transformador 3, eu tive uma utilização de 375 kVA, sendo que esse transformador é de 300 kVA. O fator de potência vai ser de 0,92. Eu vou passar para vocês o procedimento, como é que a gente realiza esse cálculo, tá bom? Então, eu vou dar aqui uns minutinhos para vocês fazerem essa questão, copiar essa questão, e nós vamos fazer o passo a passo. Como resolver essa questão. Vocês aprendendo como resolve essa questão, vocês já têm essa questão garantida. Tem mais alguém copiando? Professor. Tem mais alguém copiando? Tem mais alguém copiando? Eu creio que não, professor. Ninguém reclamou. Vamos lá. Qual o procedimento que eu vou adotar? Vamos lá. Vocês que já têm os valores anotados, nós vamos fazer um acompanhamento. Seguinte. Fiz a anotação, eu tenho 3 transformadores, tenho as potências referidas ao transformador. Então, digamos que esse transformador 1 fica em 2 quarteirões aqui de casa. Então, pronto, vai ter um conjunto de alimentadores. Transformador 2 fica também em outra parte. Transformador 3 fica já aqui perto da minha casa. Então, assim, são um conjunto de transformadores. Os fatores de demanda individuais dos transformadores, como é que vai ser feito esse procedimento? O fator de demanda do primeiro transformador vai ser a carga desse transformador dividido pela potência do transformador, ou seja, 160, que é o valor de S1 que vocês têm aí, dividido pela potência do transformador. Esse fator de demanda é um fator de demanda individual, tá bom? Que nós estamos fazendo. Esse fator de demanda teve como resultado 1.067, então 1.06, não tem problema. Nos nossos cálculos, não precisa, logicamente, colocar a numeração toda, tá? Se você colocar 2 casas depois da vírgula, está resolvido, não precisa arredondar, não precisa de nada. Então, o fator de demanda do primeiro transformador vai ser o S1 dividido pela potência do transformador 1. 160 dividido por 150, 1.06, certo? Eu vou querer que vocês façam o fator de demanda do transformador 2 e o fator de demanda do transformador 3. Como é que eu vou fazer, professor? O fator de demanda do transformador 2 vai ser o S2 dividido pela potência do trafo 2. O fator de demanda do trafo 3 vai ser o S3 dividido pela potência do trafo 3. Então é a mesma coisa, você só vai colocar os valores que você já tem e passar para o caderno, tá? Deixa eu dar um tempinho, eu quero que vocês façam o transformador 2 e o transformador 3. Quanto foi o S2, hein, pessoal? O S2 qual o valor, hein? 0,8. Não, só o S2. 60, professor. Só o S2. O S2 é quanto? 60. E aqui é 75, eu acho, não é isso? Isso. Pronto, então você vai fazer a divisão de 60 por 75. 75 kVA é a potência do transformador. Aqui é o valor da carga de 60. O fator de demanda relativo à parte do transformador 2 é de 0,80.
Agora nos resta fazer agora o fator de demanda. Isso nós estamos fazendo, pessoal. Fator de demanda individual, tá? Eu vou fazer ainda do conjunto de carga. O conjunto de carga já tem um procedimento diferente. No questionário, o questionário provavelmente eu peço os dois, mas eu ainda estou para definir. Fator de demanda individual, você vai pegar o conjunto da carga, relativo àquele transformador, e dividir pela potência do transformador. No cálculo do fator de demanda para o conjunto de carga, vai ser o mesmo procedimento, mas eu vou primeiro ter que encontrar esse conjunto aqui, olha. Então, vou passar para vocês qual é o procedimento a ser adotado. Bom, o fator de demanda do transformador 3 da mesma forma. S3 dividido por S do trafo 3, que é a potência do transformador correspondente. Esperar vocês copiarem. Professor, dá 1,25. Eu acho que é isso mesmo. Que é 375, né? Eu acho. Dividido por 300, não é isso? É isso aí mesmo, meu chapa. Certo. Só esperar a galera terminar de copiar e a gente já passa para o outro método. Bora de Newton. O 375, que foi a demanda, né? A demanda máxima, dividido pela potência do transformador, no caso 300 kVA. O resultado é de 1,25. Então, eu fiz o cálculo das demandas individuais, tá? As demandas dos transformadores de forma individual. O próximo procedimento que eu irei adotar vai ser a demanda do conjunto de cargas. Essa parte é a parte que realmente me interessa mais, porque existe um procedimento para a gente fazer. Então, vamos utilizar a calculadora científica, tá bom? Os métodos de cálculo são muito parecidos com o que vocês já fizeram e é muito simples. Basta que a gente siga realmente o passo a passo. Bom, então, como resultado dos fatores de demanda individual dos três transformadores, do transformador 1 eu tenho 1,067 ou 1,06. O fator de demanda para o transformador 2 é de 0,8 e o fator de demanda para o transformador 3 tem como valor 1,25. Próximo procedimento é fazer o cálculo agora da demanda de todo o conjunto. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o cálculo do fator de demanda para o conjunto das cargas. Então, eu vou fazer a soma, tá, do conjunto dos transformadores para fazer o cálculo do fator de demanda desse conjunto. Então, primeiramente, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu devo fazer para esse procedimento é realizar o cálculo da potência ativa total. Esse P é de potência ativa. No caso, como a potência é dada em kilowatt, né? kVA, aliás, em quilo, então o resultado aqui tem que ser dado em kilowatt. O que você vai pegar? Você vai pegar esse S1 relativo ao transformador 1, multiplicar pelo cosseno de φ1, que é o fator de potência 1, somar com S2 vezes o cosseno de φ2, que é o fator de potência 2, e somar com S3 vezes o cosseno de φ3. Essas duas informações são as informações que se encontram de lado do transformador. Então, vocês irão pegar esses valores, fazer o produto e, ao final, somar eles dos três, né? Para que eu consiga verificar e encontrar o valor da potência total em kilowatt. Tá bom? Então, vou esperar vocês copiarem e me dizer quanto foi que deu o resultado dessa potência total. Alguém encontrou o resultado? 539,8. Pronto, vamos dar uma conferida aqui agora. Bom, substituindo esses valores aqui, só ajeitar aqui, só um instante.
Substituindo esses valores, eu tenho 160, que você encontrou lá de lado do trafo 1, que foi que é a demanda relativa àquele transformador, vezes o fator de potência 0,85. Vou multiplicar eles dois, fazer o produto deles dois, somar com 60 vezes 0,98, que eu vou somar com 375 vezes 0,92, tá? Pessoal, se vocês fizerem esse procedimento, vocês já estão com essa questão garantida. O cálculo da potência total, então, vai ser de 539,80 kW. Então, essa é a potência ativa total. Eu vou ter que encontrar também a potência reativa total do circuito. Por quê? Porque vocês viram que para encontrar a potência aparente é a raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Essa potência ativa você já acabou de encontrar. E como é que eu vou realizar o cálculo da potência reativa? Eu vou continuar utilizando essa potência, só que eu não vou utilizar mais o cosseno. Eu vou utilizar o seno desse valor relativo aqui a essa potência para que eu encontre a potência reativa total. Certo? Então, vou só esperar vocês copiarem. Nós vamos fazer o seguinte. Falta 1 minuto, basicamente. Vamos tirar nossos 10 minutos. Só para tomar uma águazinha. Daqui a 10 minutos a gente retorna. Nós vamos fazer o cálculo da potência reativa, Q total, para depois a gente encontrar a potência aparente e, por fim, finalizar a questão. Tá bom? Então, quem ainda não copiou, pode terminar de copiar. O procedimento para encontrar agora a potência reativa total vai ser o seguinte. Você vai pegar a mesma potência aparente 1, que é a potência da carga, e irá fazer o cálculo com o seno de φ. Tá? Eu vou explicar para vocês como é o procedimento. Eu vou ver se eu puxo aqui a calculadora científica para a gente conseguir fazer esse procedimento. Tá bom? Vou dar só um tempinho para vocês copiarem essa fórmula. Nós vamos fazer detalhadamente esse procedimento. Vamos nós. Como é que a gente vai realizar esse procedimento? Vocês estão conseguindo ver a calculadora? Sim. Esse valor você já tem na questão, que é o S1, o S2, o S3. Professor, como é que eu faço para encontrar o seno de acordo com cada transformador? Informem para mim, por gentileza, qual é o valor do cosseno de φ1? Cosseno de φ1. Qual é o valor? Cosseno de φ1 é 0,85. Pronto, 0,85. Pronto, 0,85. Então, como é que eu faço para encontrar o seno correspondente a esse valor? Simplesmente dessa maneira, olha. Você vai pegar a calculadora, vai apertar Shift. Quando você apertar o Shift, você apertou o cosseno. Apareceu o cosseno menos 1. Então, o cosseno de 0,85. Pronto, você obteve esse valor. Esse valor é correspondente ao cosseno de 0,85. Mas eu quero o seno desse valor. Então, o que você vai fazer? Você vai apertar esse sim, que é de seno, aperta o sim e aperta igual. E esse é o valor que eu vou precisar colocar aqui na fórmula. Tá? Nesse caso, se eu fosse arredondar, seria 0,527. No caso do seno de φ2, qual é o valor do cosseno de φ2, por gentileza? 0,98. 0,98. Então, do mesmo jeito, olha. Shift, cosseno de 0,98. Você vai clicar em igual, vai aparecer esse resultado. Só que eu preciso do seno desse valor. Então, você vai apertar o sim de seno e apertar igual. Então, apareceu esse valor de 0,1989 alguma coisa. Se eu fosse arredondar pegando 3 casas, seria 0,199. No caso do seno 3, cosseno 3, que é 0,92, vocês irão fazer o mesmo procedimento. Então, Shift, cosseno, eu vou ver o cosseno de 0,92, quanto é que vai dar, igual a esse valor. Eu quero o seno dele, então aperto o sim de seno e aperto igual. 0,39 alguma coisa, certo?
Então, são esses valores que eu vou precisar aliar para conseguir encontrar o valor dessa questão. Tá bom? Então, esses valores sendo de seno multiplicado pelas potências aparentes que eu tenho, eu vou encontrar o valor da minha potência reativa total. Tá? Agora que vocês já sabem o procedimento, eu quero que vocês me digam qual é o valor desse reativo total. Vamos ver quanto foi que deu o resultado? Bom, o reativo total vai ser o 160, correspondente ao transformador 1, vezes o valor do seno, que nós acabamos de realizar o cálculo, né? Mais o 60, correspondente ao transformador 2, vezes o seno, correspondente a esse transformador, mais a potência relativa ao terceiro transformador, vezes o seno equivalente ao mesmo transformador. Bom, no trabalho que vocês irão fazer e na avaliação final, vocês não precisam colocar 3 casas depois da vírgula, tá bom? Eu coloquei aqui, mas não tem necessidade. Se eu fosse colocar que seria 0,52, acabou-se. Aqui 0,19, aqui 0,39. Outra coisa que eu não preciso me preocupar é com relação a arredondar um valor. Então, do jeito que se encontra na questão, você vai fazer 2 casas depois da vírgula, mesmo porque fica mais interessante o resultado. Fica igualzinho para todos. Tá certo? Então, calcule e veja para mim quanto foi que deu o reativo total. Lembrando, a potência ativa total, que é o P total, vai ser essa potência aparente da carga vezes o cosseno. Vai ser um somatório, porque nós estamos fazendo um conjunto de cargas. Já no caso reativo, vai ser essa potência do conjunto de cargas, só que multiplicado pelo seno do valor, certo? Então, realizando o cálculo, vamos ver quanto é que vai dar esse resultado dessa potência reativa total. Uma vez que eu encontrei a potência aparente total, aliás, a potência ativa total e a potência reativa total, esses dois valores, aí você vai fazer essa soma vetorial, que vai ser a raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Alguém já encontrou o resultado? Professor, Oi. o senhor pode repetir como é que faz aí essa transformação cosseno passando aí na calculadora, por favor? Faço sim, só um instante. Pronto, dá para ver a calculadora, né? Procedimento. Como o cosseno, de acordo com o transformador 1, é de 0,85, então é shift cosseno de 0,85. Deu esse resultado, referente ao cosseno, mas eu quero o seno. Então, você vai apertar o sim de seno e apertar igual. Então, esse valor é esse valor aqui, sendo que eu arredondei para 0,527. No caso do cosseno 2, vai ser shift cosseno de 0,98. Deu esse resultado, mas eu quero o seno desse valor. Então, eu encontro esse valor aqui, ó. Aqui ficou um 9 porque eu arredondei, tá? E por último, eu tenho o shift cosseno de 0,92. Deu igual a esse valor, só que eu quero o seno, aperta igual. Ficou 0,392 no caso arredondado. Entendido? Bom, realizando o cálculo dessa potência ativa total, eu tenho como resultado 243,26 kVAR. Só confiram, tá certo? Para ver se o resultado realmente é esse aí. Então, você vai fazer a soma desses produtos. No caso eu vou fazer de todos os transformadores e no final vou realizar a soma. Então, essa potência reativa total, eu vou aliar juntamente com aquela potência ativa, que foi a primeira que nós encontramos, que vai me permitir realizar o cálculo da potência aparente total. O cálculo da potência aparente total vai ser a raiz. Lembrando que quando a gente vai fazer esse cálculo, depois da raiz a gente sempre abre parênteses, aí coloca a equação, né? P ao quadrado mais Q ao quadrado, fecha o parênteses, aperta igual.
juntando os dois valores de 539,80, que foi o primeiro que nós encontramos, mais esses 243,26, faço a soma vetorial, eleva ao quadrado, e eu vou ter como resultado 592,08. Tá? Essa é a potência aparente total do sistema. Eu quero que vocês copiem, porque a gente agora, com esse valor, a gente vai fazer o cálculo do fator de demanda para o conjunto dessas cargas. O último procedimento que eu devo adotar é o fator de demanda do conjunto de cargas. Então, para que eu encontre o fator de demanda para o conjunto de cargas desse alimentador primário, vamos calcular a potência aparente total do somatório com o somatório das potências. Essa potência aparente foi o procedimento que vocês acabaram de fazer. Vou dividir esse valor que eu encontrei pelo somatório das potências nominais dos transformadores existentes nesse conjunto de cargas. Bom, então, nesse caso, 592,08 foi o valor que nós acabamos de encontrar, dividido por 150, mais 75, mais 300. Professor, de onde foi que o senhor tirou esse valor? Esses valores são as potências dos transformadores. Então, por exemplo, o transformador 1, que é o trafo 1, 150 kVA, transformador 2, 75 kVA, transformador 3, 300 kVA. Lembrando que esses valores de transformadores não são valores fictícios, não. Comercialmente, são comercializados, sim. Então, no mercado, a gente encontra transformadores de 150 kVA, transformadores de 75, de 300, nós temos de 45, 225, tá certo? Então, são valores comerciais que nós encontramos. Eu quero que vocês façam esse cálculo e me digam qual foi o valor desse fator de demanda para o conjunto de cargas, por gentileza. Professor, o meu deu 1,12. É isso mesmo. Dá mais um pouquinho, né? Só que tu pegou dois casos. Só 2. Lembrando que esse resultado que eu encontrei do fator de demanda do conjunto de cargas é um valor adimensional. Quando a gente fala em valores adimensionais, são valores que não acompanham unidades. Então, você realizando o cálculo, 592,08 dividido, abre o parêntese, coloca o somatório da potência desses transformadores, você vai encontrar esse valor aqui, é porque eu arredondei, tá? De 1,128. Nesse caso, o valor vai ser o quê? Qual o valor do fator de demanda para o conjunto de cargas? 1,12 ou 1,128. Acabou-se. Então, eu não encontro nenhuma unidade atrelada a esse valor. É como o fator de potência. O fator de potência também não acompanha unidade. Diferente da potência aparente, que é dada em volt e ampere, potência ativa, que é dada em watts, potência reativa, que é dada em volt e ampere reativo. Tá? Então, o procedimento é exatamente dessa forma. Pessoal, esse exercício eu vou querer que vocês tentem fazer em casa, tá bom? Para questão de prática. Sendo que no questionário eu vou colocar uma questão igualzinha a essa. Eu vou querer que vocês tentem fazer em casa e depois no WhatsApp a gente debate, tá bom? Para ver quanto foi que deu o resultado. É a mesma coisa, eu tenho 3 transformadores, mas vejam que as potências são diferentes. Transformador 1, 225 kVA, sendo que esse conjunto de alimentadores teve durante esse mês 235 kVA, fator de potência 0,88. Para essa situação, da mesma forma, o transformador é de 150 kVA, só que teve 185 de utilização, com fator de potência ou cosseno de Φ2 de 0,86, e o terceiro transformador de 300 kVA, com uma demanda de 340 kVA e cosseno de Φ3, ou seja, fator de potência 3, com um valor de 0,90, tá? Então, esse vai ser a tarefinha que vocês vão tentar fazer para que a gente encontre o resultado. Eu vou querer o fator de demanda individual, tá? Que é muito simples, é só fazer essa divisão aqui. E eu vou querer também o fator de demanda do conjunto de cargas, tá bom? É interessante que vocês saibam realmente utilizar esse procedimento, mesmo porque será uma das questões da nossa avaliação. Tanto essa do fator de demanda, quanto aquela da demanda que nós fizemos anteriormente. Tá certo?
No mais, alguém tem alguma dúvida, pessoal?